Continuação do livro Liderança com Propósito, capítulo 10. Como os líderes mantêm o sucesso. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Parabéns, Neemias, você conseguiu, você terminou a obra, fez o que tinha de fazer. Não é o que dá vontade de dizer depois de ler esse versículo? Agora, Neemias, descanse. Você trabalhou duro, você merece umas férias. Você já chegou a algum ponto importante dentro de um propósito? Respirou fundo de satisfação e depois sentiu que um pensamento o fazia voltar à realidade como se fosse uma bofetada? E agora, o que fazia voltar à realidade? Se a reconstrução dos muros fosse um grande jogo de ligas de futebol, a resposta seria: agora eu fico com a taça de campeão. No entanto, a verdade é que seu trabalho está na metade. A forma pela qual nos comportamos diante das vitórias fala muito sobre nós, fala do nosso caráter e do nosso sistema de valores. Um dos momentos mais perigosos na vida é quando você alcança uma meta. O que acontece quando você obtém o que havia proposto a fazer e não tem nenhuma outra meta para seguir? Agora sim, você está com um problema. O sucesso destrói muitas pessoas, tornamos-os cômodos, satisfeitos e inúteis. Todo o impulso que conseguimos para o grande projeto acabou. Eu tinha visto isso acontecer uma e outras vezes. No momento em que terminava um edifício, as pessoas lançam um suspiro coletivo de alívio e gritam: chegamos, estamos na terra prometida, e param de crescer. Pense agora em pessoas que você conhece ou que da sua parte conhecem alguém que conseguiram algum grande sucesso cedo na vida. Com frequência, ao invés de se manterem motivados dentro do caminho da vitória, o que fazem é parar? Sentem-se satisfeitos, acomodam-se e nunca dão um passo a mais. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Se nos descuidamos, podemos perder o que nos custou tanto trabalho. O que um líder pode fazer para manter seu sucesso? Neemias tem algumas sugestões para nós. Nesse capítulo veremos como se assegurou de que suas conquistas durariam. O capítulo 7 é a linha divisória dentro do livro de Neemias. A primeira fase de sua vida foi a etapa da construção, a segunda foi o período da consolidação. Nos 6 primeiros capítulos, lemos a respeito da construção dos muros. Os capítulos 7 a 12 descrevem a consolidação da cidade. São duas fases muito diferentes na sua vida. Neemias passou de copeiro do rei a governador de Judá. Agora acabou o grande esforço para levantar os muros e seu papel muda de novo. Agora tem de usar um conjunto diferente de habilidades como líder. Não fazem a transição entre construir e manter. É a principal razão para a qual os negócios quebram, as igrejas não crescem e as organizações fracassam. O problema da transição é este: os líderes não sabem crescer com a organização, não têm as habilidades necessárias para a próxima fase. Como consequência, esforçam a igreja ou negócio no momento que começam. Se os líderes não adotam as novas habilidades
que fazem falta para manter seu êxito. O que levantaram morrerá. 2 tipos de líderes. Existem 2 tipos distintos de líderes. O tipo 1 eu chamo de catalisador. O catalisador é o que põe em movimento o projeto. O tipo 2 é o consolidador. Esses são os que mantêm o projeto em movimento, uma vez levantado. O tipo 1 é o idealizador e o tipo 2 é o executor. Os consolidadores desenvolvem o que os idealizadores projetam. O tipo 1 é motivador, o tipo 2 é o administrador. O tipo 2 sabe fazer com que, uma vez estabelecido o projeto levantado pelo tipo 1, funcione sem problemas. O tipo 1 é o empreendedor, geralmente começa algo por ele mesmo. No entanto, à medida que a organização cresce, o empreendedor deve converter-se no executivo. Os executivos trabalham por meio de outros. Sabem que não podem manter sozinhos o que fizeram andar. Há 2 tipos claramente distintos de habilidades na liderança. Ambos são necessários nas igrejas, nas famílias, no governo e nos negócios para começar. É necessário o catalisador do tipo 1, o idealizador, motivador, empreendedor. Mais tarde, na fase de consolidação, são necessários os administradores e os desenvolvedores do tipo 2. Pessoas que sabem administrar ou levar adiante a operação diária. Paulo é um bom exemplo de líder do tipo 1. Era um pioneiro, um homem em movimento que nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Fazia andar algo e dizia: agora você toma conta. Deixava Timóteo, Tito, Epafrodito ou algum outro administrador responsável pela manutenção diária do que ele havia começado. Paulo era um líder do tipo 1, Em contrapartida, Timóteo, Tito e Epafrodito eram líderes do tipo 2. A Bíblia diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Outras versões dizem: por esta causa te deixei em Creta, para que corrigisses o deficiente e estabelecesses ancião em cada cidade, assim como eu te mandei, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta. O líder sábio conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos e os compensa por meio de uma equipe de trabalho. É muito raro encontrar um líder que seja catalisador e consolidador ao mesmo tempo. Quando o encontramos, geralmente está entre os milionários. São as pessoas que manejam os maiores negócios. Trata-se de personalidades dinâmicas que também têm a capacidade de crescer com a organização. Neemias era um desses homens. Sabia mudar de personalidades. Quando terminou o muro, deixou o capacete pesado de construtor para colocar o traje fino de executivo. Na fase seguinte da sua vida, Neemias necessitou de um conjunto de habilidades totalmente diferentes das que havia utilizado até o momento. Neemias estava pronto. No capítulo 7, Neemias demonstra suas tarefas gerenciais, essenciais para o crescimento consolidado.
Você sabia que entre 90 e 95% das igrejas fundadas nunca passaram de 200 ou 300 pessoas? Chegam a 200 ou 300 pessoas e depois diminui de tamanho. Sobem e descem, porque os líderes não sabem fazer a transição que Neemias apresenta no capítulo 7. Sua igreja nunca cresce, a menos que o líder desenvolva essas habilidades. A organização nunca passará do ministério de apenas um homem. Como manter o que se conquista? 1. Recrutando líderes, buscando, preparando, delegando e envolvendo outras pessoas. 2. Registrando o progresso, mantendo um bom registro dos recursos existentes. 3. Obtendo o apoio financeiro, achando os fundos necessários para financiar a operação que está sendo levada a cabo. A Bíblia diz que toda a Escritura é proveitosa. Como líder, dedica agora mesmo a aproveitar as lições de Neemias. Veja o que Neemias fez para obter sua transição de catalisador e consolidador. 1. Recrute mais líderes. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Assim que acabaram os muros e colocaram as portas, Neemias contratou mais pessoas, nomeou 3 classes distintas de líderes: porteiros, os guardiões, os vigilantes e a polícia da cidade. Seu trabalho consistia em proteger e manter a paz. Cantores eram os líderes da adoração. A adoração era importante para Israel. Levitas eram os ajudantes dos sacerdotes. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Neemias nomeou seu irmão Anani, um líder civil, como prefeito e Jerusalém. Enquanto isso, Ananias tornou-se comandante da fortaleza, algo semelhante hoje ao chefe de polícia. Em sua condição de governador, Neemias tinha agora um pessoal completo e contava com porteiros, cantores, levitas, um prefeito e um chefe de polícia. Estava demonstrando uma habilidade de liderança, chave em toda organização que cresce. A capacidade para delegar estava envolvendo outras pessoas. Sabia que a administração da província era serviço para mais de um homem. Assim estava entregando a responsabilidade, repartindo-a. Isso aconteceu muito tempo antes dos seminários de Peter Drucker e os livros como Em Busca da Excelência, de Tom Peters. No entanto, Neemias compreendia os princípios básicos da administração. Sabia que era necessário dividir a responsabilidade. Alguém pode sonhar, desenhar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas faz falta pessoas para que o sonho se converta em realidade. Walt Disney. Neemias sabia que nenhuma organização poderia chegar a estabilizar-se se estivesse edificada sobre uma só pessoa. O líder eficaz necessita passar de empreendedor a executivo. No princípio, Neemias fazia tudo. Não havia comitê.
Ele não pedia opinião a ninguém e não tinha mais líderes. Ele fazia tudo. Neemias colocava sua mão em tudo. No princípio de todo projeto, o empreendedor deve envolver-se em todas as etapas do caminho. No entanto, à medida que o projeto vai crescendo, ele necessita delegar responsabilidades. O líder do projeto necessita entregar cada vez mais responsabilidades ao seu pessoal, aos líderes leigos ou aos outros ajudantes. A participação em tudo é magnífica para que o projeto comece a andar, mas em longo prazo não é uma forma eficaz de administrar. Quando comecei a igreja Saddleback, em 1980, minha meta era entregar o ministério. No princípio, minha esposa Kay e eu fazíamos tudo. Eu imprimia os boletins, preparava as cadeiras, as recolhia, planejava o culto, pregava e às vezes recolhia as ofertas. No entanto, minha meta continuava sendo trabalhar de maneira que não fosse necessária a minha presença, entregar o ministério. Ainda que tivesse sido eu quem iniciou a igreja e a ergueu, a igreja não foi levantada sobre mim. Fomos buscando outros líderes, outras pessoas, mais pessoas e entregando as responsabilidades do ministério. Já em 1989, a única coisa que ficou para eu fazer era pregar. Depois também comecei a compartilhar a pregação. Assim se entrega o ministério. O líder eficaz delega. Se eu tivesse mantido todas as responsabilidades como no princípio, a igreja teria deixado de crescer ao chegar a 150 pessoas. Assim como estão as coisas, a igreja me superou já faz muito tempo. Um dos preços do crescimento de você deve estar disposto a pagar é ter pessoas em sua equipe, as quais talvez você nunca veja ou as quais nunca fale. Nosso ego precisa ser capaz de compartilhar a liderança. As pessoas em Saddleback para pedir conselhos ou para casamento e não me perguntaram nada. Isso não me causa nenhum problema. Se eu fosse o único homem santo e preparado em Saddleback, teria ainda uma igreja muito pequena. A capacidade, o tempo e o esforço, a energia, o talento e os conhecimentos de uma pessoa têm suas limitações. Por isso, Deus fez mais de uma pessoa. Você vai entregando o ministério, vai entregando a liderança. Este é o princípio da delegação. Neemias disse: já levantamos a muralha, chegou a hora de nos assegurarmos de que não iremos perdê-la. Vamos distribuir a liderança, e delegou responsabilidades, já que tudo se levanta ou cai de acordo com a liderança. O tipo de líderes que você escolher é essencial. Se você tem as pessoas erradas em posições de liderança, elas podem semear sementes de destruição em qualquer empreendimento, ministério ou programa. Que tipo de líderes Neemias procurou? O que é importante para você ao escolher as pessoas que vão ajudá-lo? Procure o mesmo tipo de pessoas que Neemias procurou. Gente íntegra, piedosa e fiel. A integridade
para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Primeiro tem que ser a integridade. O dominador comum da liderança é a integridade. Se não podem confiar em você, quem vai segui-lo? E se ninguém o segue, você não é um líder. John Maxwell disse: o que acredita ser líder, mas ninguém o segue, está só se distraindo. Você precisa ser íntegro. A liderança se edifica sobre a confiança. Se as pessoas confiam em você, você é um líder. Se não confiam, não é um líder. E não importa o título que você dê a si mesmo. No momento em que você tenha de dizer às pessoas que você é um líder, você já deixou de sê-lo. A liderança tem a ver totalmente com a confiança. B. Piedade. Era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Neemias buscou pessoas que levassem a sério sua relação com Deus. Temer a Deus significa ter reverência para com Ele. Está claro que Anani era um homem espiritual que levava Deus a sério. Quando Deus procura líderes, Ele quer saber que tipo de pessoas eles são, qual a relação que tem com Ele. A piedade é uma qualidade-chave para os líderes que Deus usa. C. Fidelidade. Quando Anani com Ananias tinham toda uma história de relação com Neemias, ele os conhecia e já havia trabalhado com eles. Anani foi quem fez a longa viagem até a Pérsia para falar com Neemias sobre os muros. Ele foi o que buscou a ajuda de Neemias. Se ele não houvesse dado o passo inicial, talvez Neemias nunca tivesse ido reconstruir os muros. Sua fidelidade demonstrava que era um digno de confiança. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Quando colocamos numa posição de liderança alguém que não foi provado, 9 de cada 10 vezes se tratara de uma bomba relógio. Você pode ter certeza disso. Procure pessoas que tenham demonstrado ser dignas de confiança. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. As ascensões têm como base a fidelidade. Se formos fiéis nas coisas pequenas, Deus nos dará coisas maiores. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Paulo está dizendo a Timóteo: o que você tem visto e ouvido em mim, eu dou a você. Você tem de entregar às pessoas fiéis e de confiança que reúnam as qualidades para ensinar aos outros. Comunique-se segundo a fidelidade deles. Invista em pessoas que são fiéis. Deus escolhe líderes baseado em duas coisas: sua vida pessoal e sua atuação no passado. Isso é sobre o que devemos orar quando estamos buscando um líder. Eu lhes disse:
As portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Neemias escolheu seus líderes e agora lhes deu uma clara descrição de suas responsabilidades. Ele lhes faz algumas indicações muito concretas. Vigiem, mantenham-se em guarda, estejam alerta, tenham cuidado. Os muros já foram levantados, as portas estão em seu lugar, mas temos que continuar vigiando. As portas de uma cidade eram a chave de sua segurança. Imagine isto. Durante os 52 dias passados, o povo trabalhou dia e noite para reconstruir seus formosos muros. Agora já estavam terminados. As gigantescas portas estão em seu lugar. Então, uma noite que eles se esqueçam de designar vigias, um inimigo desliza para dentro da cidade e a volta a capturar. Isso não seria trágico? Deus quer que você compreenda este princípio. O que é obtido precisa ser cuidado. Essa é a razão para a história de Neemias estar na Bíblia. Se você não cuida do que obteve, vai perdê-lo. Nunca esteja seguro de que, por haver alcançado certo nível de êxito, você vai permanecer sem nenhum esforço no lugar a que chegou. Temos de proteger o que alcançamos. Você já se esforçou para perder peso, só para ver depois como volta os quilos e os centímetros com maior rapidez que antes? E tudo porque você não estava cuidando do que havia ganhado ou perdido. Os sucessos do passado não são garantia de um sucesso contínuo. Nós podemos passar anos aprendendo um idioma estrangeiro e perdemos simplesmente porque não utilizamos. Um princípio de vida, use-o ou perca-o. Esse princípio também é certo para a nossa vida espiritual. Podemos chegar a grandes sucessos em nosso caminhar com Cristo, só para perder terreno e cair depois, quando baixamos a guarda. Quando falo com pessoas que estão espiritualmente caídas, percebo que não se trata de que agora amo ao Senhor e dentro de um minuto não mais o amo. Essas pessoas passaram de amar a Deus agora para esquecê-lo dentro de um minuto. Não é um amor que se transformou em ódio, mas uma simples questão de descuido. Quando você precisa se esforçar para que ervas daninhas nasçam em seu quintal, nada, crescem sozinha enquanto não estamos atentos. As ervas daninhas são um sinal de descuido, e as ervas daninhas do espírito crescem até asfixiar nossa vida. Se descuidamos das coisas básicas da vida cristã, precisamos proteger o que temos ganhado, tanto no físico como no espiritual. Portanto, estamos com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nas Escrituras vemos que Jesus diz muitas vezes: vigiem e orem.
Precisamos vigiar nossa vida pessoal com o fim de não perder terreno para o diabo. O primeiro princípio para manter o que já ganhamos é o de recrutar novos líderes e delegar responsabilidades. Crie um sistema de apoio que faça com que nem tudo dependa de você. 2. Registre seu progresso. Para sobreviver, é essencial manter bons registros contábeis. Você precisa estabelecer algum tipo de sistema de contabilidade e manutenção de estatísticas. A contabilidade geralmente se refere ao dinheiro, mas em Neemias 7 vemos que ele está fazendo uma estatística das pessoas. As pessoas são mais importantes do que o dinheiro. Nosso registro sobre as pessoas que estão em nosso negócio ou ministério devem ser, pelo menos, tão bons como a nossa contabilidade financeira, e talvez melhores do que ela. Registre seu progresso. Mantenha o rastro do seu povo. Neemias fez um censo. Não era só para ver quantas pessoas havia ali, mas também para ver quem eles eram. O capítulo 7 é o mais comprido do livro, porque é uma lista de descendências e genealogias. Para a maioria de nós, nos parece aborrecido ler essas listas, e nós as saltamos. No entanto, foi Deus quem as colocou ali. De fato, há 3 listas de nomes no livro de Neemias, nos capítulos 7, 11 e 12. 3 listas completas de pessoas. Seus nomes não têm grande importância para você ou para mim, mas tiveram para Neemias. Para ele, as pessoas eram importantes e significaram muito para Deus. Caso contrário, seus nomes não estariam na Bíblia. Para Deus, as pessoas são importantes. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Neemias está começando um programa populacional. Ele construiu os muros que rodeiam a cidade, colocou as portas no seu lugar. Agora se dá conta de algo. Poucas pessoas vivem na cidade, enquanto os muros estavam destruídos. A cidade não era um lugar seguro para se viver, e por isso as pessoas iam se mudando para os campos. Neemias compreendeu a necessidade de atrair novamente pessoas à cidade para fortificá-la internamente. Se a cidade de Deus necessitava de proteção, ele necessitava de pessoas que viveriam ali para cuidar dela. Por isso disse: vou fazer um censo para averiguar quantos somos e quem somos. Depois vamos fazer um certo número, talvez 10%, volte a morar na cidade. Ele compreendia a necessidade de reforçar as estruturas internas. Essa é a segunda coisa que você precisa fazer no processo de consolidação, para que Jerusalém continuasse adiante. Precisava ter gente suficiente nos lugares corretos, a fim de ser forte. O que Neemias estava fazendo parecia muito com um programa de renovação urbana. Neemias sabia que era Deus quem o havia inspirado a contar toda aquela gente.
Vejamos o que diz a palavra. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração. O verdadeiro líder se mantém em sintonia com Deus. Foi Deus quem lhe disse que fizesse o que estava fazendo. Se Neemias não tivesse permanecido perto de Deus e com o costume de falar com ele, não saberia o que tinha de fazer. Agora sabia que era Deus quem o havia inspirado a manter bons registros. A contabilidade é um ministério espiritual. Tudo o que tenha a ver com a obra de Deus é um ministério espiritual. Desde o versículo 7 até 69, temos a contagem do povo. Ele faz uma lista dos líderes, divide o povo por famílias e por cidades, põe na lista também os líderes religiosos e os sacerdotes e os levitas e cantores, os criados do templo e os descendentes de Salomão, e até aqueles cujo sangue não era 100% judeu. Depois das pessoas, faz uma lista das propriedades, o gado e outros bens. Neemias contabiliza tudo. No final, lemos o grande total de 49.942 pessoas. Neemias era responsável por uma cidade de cerca de 50.000 pessoas. Por que Deus quis colocar na Bíblia todos esses nomes? Não são mencionados apenas aqui, mas a mesma lista aparece era Esdras 2. Claro que a editora de Deus não se preocupava em contar palavras, porque Deus quis que todos esses nomes estivessem em 2 lugares na Bíblia. Parece uma perda de espaço. Eu creio que ele o fez por 2 razões. 1. No ano 586 a.C., o rei Zorobabel permitiu que regressassem a Jerusalém o primeiro grupo de judeus levados ao cativeiro da Babilônia. As pessoas mencionadas por Esdras e Neemias estavam nesse primeiro grupo. Depois de 70 anos, estavam acomodados na Pérsia. Ainda que não fosse sua terra, regressar significava para eles dar um passo de fé. Eram o povo de Deus. Sua decisão foi difícil, mas queriam voltar para sua terra onde poderiam adorar ao Senhor. 2. Aqueles eram os que haviam reconstruído os muros. Seus nomes ficaram escritos para a posteridade como reconhecimento do que haviam feito. Deus se lembra de todos os passos de fé que damos e os reconhece. Essas listas são como um pequeno hall da fama de Deus. Milhares de anos mais tarde, conhecemos os nomes dos que reconstruíram os muros. Sabemos que tiveram fé suficiente para sair da Pérsia, regressar à sua terra e tratar de reconstruir o templo. Deus lembra e reconhece todos os passos de fé que nós damos. Pareceu-lhe que aquelas pessoas eram importantes o suficiente para colocar seus nomes na Bíblia. Eu me pergunto se meu nome estará na lista de honra de Deus. Essa é uma boa pergunta. Se você fizesse uma lista de pessoas que estão cumprindo sua vontade, eu estaria nela? Você estaria nela? Que evidências de fé existe em minha vida e na sua? Deus pensa que estou fazendo ou o que Ele quer que eu faça? O que Ele pensa sobre você?
A segunda tarefa do bom administrador consiste em manter um bom registro. Procura conhecer o estado de seus rebanhos, cuida muito de suas ovelhas. Deus está falando aos pastores, aos líderes. Precisamos conhecer nossas ovelhas. Em João, Jesus disse: Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Toda boa organização sabe a quem pertence. Ainda numa igreja tão grande, temos formas de manter o contato com o povo. Usamos base de dados nos computadores, folhetos que as pessoas preenchem nas reuniões dos finais de semana e outras ferramentas com o objetivo de seguir os passos das pessoas que consideram de Saddleback a sua igreja. Todas as semanas recebemos centenas de pedidos de orações, comentários, citações, ideias e outras petições. Eu leio as que posso e o resto delego a outros membros do corpo administrativo. De imediato, temos uma equipe certa. Pessoas que começam a atender a distinta necessidade de outros. Alguns recebem uma carta e outros uma visita. Para manter-me em contato, utilizo uma ferramenta chamada o Resumo do Pastor, que contém resumidamente toda a informação que chegou na semana. Os pedidos de oração, depois de separados dos comentários pessoais, vão para todos os membros da equipe e todos recebem o resumo do pastor. Esses informativos regulares nos ajudam a conhecer bem o estado de nosso rebanho. Fazemo-lo porque a Bíblia nos manda manter uma boa contabilidade de nosso rebanho. Saddleback é uma igreja muito grande. Graças a Deus, buscamos manter contato com o nosso povo. Em geral, nosso sistema funciona bem. Sim, há pessoas com as quais perdemos o contato, mas estamos fazendo um esforço. A Bíblia fala do bom pastor, que deixou as 99 ovelhas para ir em busca da que se havia perdido. Como ele soube que ela havia se perdido, porque ele as contou, quando o total que somou era 99, e ele se deu conta que havia perdido uma. Nós contamos não só para saber quais as que estão, mas para saber quais as que não estão. A igreja Saddleback temos um ditado: contamos as pessoas porque as pessoas contam. Os líderes necessitam recrutar boas pessoas, delegar e estender a liderança para poder ser eficazes. O líder precisa manter um bom registro e saber onde se encontram as pessoas em seus momentos de necessidade. Há uma terceira coisa que Neemias fez, e algo que ninguém gosta, mas é a tarefa do líder. 3. Obtenha apoio financeiro. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Alguém tinha de pedir o dinheiro.
necessário para que a obra de Deus seguisse adiante. Neemias começou uma campanha de arrecadação de fundos, a fim de conseguir o dinheiro para restaurar o templo. Observe a ordem em que foram contribuídos. Primeiramente contribuíram os líderes. Eles eram os que tinham de dar exemplo. O governador chegou até a dizer quanto ele estava dando. Se Neemias fizesse isso hoje, diríamos que ele estava querendo aparecer, mas o certo é que estava procurando ser modelo de uma conduta piedosa, estava dando o exemplo. Ele foi o que mais deu, foi o que mais se sacrificou. Em segundo lugar, os cabeças de famílias também contribuíram com seu presente. Se somarmos tudo o que se deu, chegaríamos a mais de 5 milhões de dólares em dinheiro hoje. Em terceiro lugar, todos os demais deram o que tinham. Senhor, ajuda-nos a aprender que não basta apenas triunfar, precisamos obter o prêmio. Ajuda-nos a aprender a ser tanto catalisadores quanto consolidadores. Obrigado pelo exemplo de Neemias. Sabemos que nem todos no mundo podem ter habilidades em ambos os aspectos, mas te agradecemos porque temos uma imagem, um modelo a seguir. Queremos ser líderes que tu possas usar para mudar o mundo. Ajuda-nos a aprender a fazer com eficácia a transição dos papéis, recrutar pessoas capazes e responsáveis e confiar-lhes o trabalho que nós não podemos fazer sozinhos. Ajuda-nos a aprender a delegar tarefas. Por último, Senhor, sabemos que as pessoas são muito mais importantes do que o dinheiro, as coisas e os projetos. Ajuda-nos a achar formas criativas para saber quem são os nossos. Ajuda-nos a aprender a administrar a base, conhecer os membros da nossa equipe e os membros da nossa igreja e o nosso pessoal, como os que ajudam a Neemias a reconstruir os muros. Todos somos importantes para ti. Senhor, ensina-nos por meio da tua palavra a crescer no papel da liderança que nos deste. Faze-nos como Neemias, Senhor. Faze-nos como tu. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Pontos para reflexão. Lemos os capítulos 1 a 7 de Neemias. Sabemos agora que é feito um líder como um líder deve orar, como deve planejar, motivar outros, lidar com a oposição, organizar projetos, resolver problemas, vencer a tentação. Sabemos os segredos dos super executores e, além do mais, como manter essa vitória, uma vez que foi alcançada. Agora que temos todos os ingredientes, como os mesclaremos para fazer um grande líder? Nisto consiste nosso próximo capítulo.